Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vim aqui trazer mais um conhecimentando para vocês e o nosso tema de hoje é como a abelha faz o mel. Eu queria começar falando para vocês que o processo de fabricação do mel é uma verdadeira obra-prima da engenharia natural e do trabalho em equipe. E diferente do que muitas pessoas pensam, o mel não é vômito, mas sim um produto de transformações químicas e físicas do néctar das flores. Agora nós já podemos falar da colheita do néctar, né? As abelhas operárias, que são chamadas forrageiras, visitam as flores e usam sua língua em formato de tromba para poder sugar o néctar. Mas elas não guardam esse néctar no estômago digestivo, pessoal, tá bom? Calma! Elas guardam num reservatório especial que é chamado de papo ou estômago de mel. Agora eu vou falar de uma forma bem resumida como é a adição de enzimas. Ainda no caminho de volta para a colmeia, a mágica acontece, porque o corpo das abelhas libera enzima no papo, como a invertase. Essas enzimas quebram um açúcar complexo do néctar, chamado sacarose, em açúcares simples, como glicose e frutose. E isso torna o alimento mais fácil de digerir e mais resistente a bactérias. Agora vamos falar do passe de bola, a famosa trofalaxia. Ao chegar na colmeia, a abelha operária começa a passar o néctar para as abelhas caseiras. E lá elas regurgitam e começam a passar o líquido de boca em boca. Esse processo ajuda a misturar ainda mais enzimas e começa a reduzir a quantidade de água do néctar. Agora vamos falar da desidratação e da ventilação. Preciso que vocês saibam que o néctar original tem cerca de 70% a 80% de água. E o mel precisa ter menos de 20% para não estragar. Mas agora eu estarei aqui falando para vocês como as abelhas fazem para secar o líquido. Em primeiro lugar, elas espalham gotinhas de néctar nos alvéolos, que são os buraquinhos do favo. Em segundo lugar, elas batem as asas freneticamente para fazerem o vento circular e a água evaporar. Agora nós vamos falar da vedação ou operculação. Quando o mel atinge a umidade e a consistência perfeitas, as abelhas selam os alvéolos com uma fina camada de cera. Isso protege o mel por tempo indeterminado, protegendo-o de umidade externa e também das formigas. Daí você me pergunta, por que elas fazem isso? Que provavelmente você não vai me perguntar, mas eu vou responder mesmo assim. E a chave de tudo isso é simples. As abelhas produzem mel para servir de estoque de comida. Como no inverno ou em épocas de seca não há flores, elas sobrevivem consumindo essa energia concentrada que guardaram durante as épocas de fartura. Agora, por último aqui, pra gente já trancar o vídeo, eu vou falar sobre uma curiosidade, uma última curiosidade. Para produzir apenas 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar cerca de 4 milhões de flores. Isso sem contar que elas têm que voar a uma distância equivalente a quase 4 voltas ao redor da Terra. Mas e aí, pessoal, vocês gostaram desse conhecimentando de hoje? Porque eu achei super legal e curioso. E que tal vocês deixarem o seu like e já me seguir para saber de muitos outros conhecimentantes que vocês vão amar? #GodsGood, beijinho do coração, nerdei!